Meu nome é Cláudia Gasparetto e nós vamos ler o livro O Kybalion, 3 Iniciados, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia. No sumário, existe 2 frases muito legais. Abre parênteses. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Fecha parênteses. E novamente, a Hermes Trismegisto, conhecido pelos antigos egípcios como o 3 vezes grande e o mestre dos mestres, dedicamos veemente esse livro de ensinamentos. Introdução. Temos grande prazer em apresentar aos estudantes e investigadores da doutrina secreta essa pequena obra baseada nos preceitos herméticos do mundo antigo. Existem poucos escritos sobre este assunto, apesar das inúmeras referências feitas pelos ocultistas aos preceitos que expomos. De modo que, por isso, esperamos que os investigadores dos arcanos da verdade saberão dar bom acolhimento ao livro que agora aparece. O fim desta obra não é a enunciação de uma filosofia ou a doutrina especial, mas sim fornecer aos estudantes uma exposição da verdade, que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar, desgostar o principiante nesse estudo. O nosso intento não é construir um novo templo do conhecimento. Aqui eu vou abrir um parênteses para poder ler a nota do rodapé. A palavra conhecimento corresponde exatamente à palavra grega gnosis, que os iniciados criaram para não atribuir a si o maior atributo da divindade, que é a ciência. O homem nada sabe, mas é chamado de tudo conhecer. Nota do tradutor. Voltamos. Mas sim, colocamos nas mãos do estudante uma chave mestra, com que possa abrir todas as portas internas que conduzem ao templo do mistério, cujos portais já entrou. Nenhum fragmento dos conhecimentos ocultos possuídos pelo mundo foi tão zelosamente guardado como os fragmentos dos preceitos herméticos, que chegaram até nós através dos séculos passados, desde o tempo do seu grande estabelecedor, Hermes Trismegisto, o mensageiro dos deuses, que viveu no Antigo Egito, quando a atual raça humana estava em sua infância, contemporâneo de Abraão, e, se for verdadeira a lenda, instrutor deste venerável sábio. Hermes foi e é o grande sol central do ocultismo, cujos raios têm iluminado todos os ensinamentos que foram publicados desde o seu tempo. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinamentos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia tiveram, indubitavelmente, a sua fonte nos preceitos herméticos originais. Da terra do Ganges, muitos mestres avançados se dirigiam para o país do Egito, para se prostrarem aos pés do mestre. Dele obtiveram a chave mestra, que explica e reconciliava os seus diferentes pontos de vista, e assim a doutrina secreta ficou firmemente estabelecida. De outros países também vieram muitos sábios, que consideravam Hermes como o mestre dos mestres, e a sua influência foi tão grande que, apesar dos numerosos desvios de caminho de centenas de instrutores
desses diferentes países, ainda se pode facilmente encontrar uma certa semelhança e correspondência nas muitas e divergentes teorias admitidas e combatidas pelos ocultistas de diferentes países atuais. Os estudantes de religiões comparadas compreenderão facilmente a influência dos preceitos herméticos em qualquer região merecedora deste nome, quer seja uma religião apenas conhecida atualmente, quer seja uma religião morta, ou uma religião cheia de vida no nosso próprio tempo. Existe sempre uma correspondência entre elas, apesar das aparências contraditórias, e os preceitos herméticos são como que o seu grande conciliador. A obra de Hermes parece ter sido feita com o fim de plantar a grande verdade semente, que se desenvolveu e germinou em todas as formas estranhas. Mas, depressa do que se teria estabelecido uma escola de filosofia que dominasse o pensamento do mundo. Todavia, as verdades originais ensinadas por ele foram conservadas, intactas na sua pureza original, por um pequeno número de homens que, se recusando grande parte de estudos e discípulos poucos desenvolvidos, seguiram o costume hermético e se reservaram as suas verdades para os poucos que estavam preparados para compreendê-las e dirigi-las. Dos sábios aos ouvidos, a verdade tem sido transmitida entre poucos. Sempre existiram, em cada geração, em vários países da terra, alguns iniciados que se conversavam, vivia a sagrada chama dos preceitos herméticos, e sempre empregavam as suas lâmpadas para reacender as lâmpadas menores do mundo profano. Quando a luz da verdade começava a escurecer e a apagar-se por causa da sua negligência, e os seus pavios ficavam embaraçados com as substâncias estranhas. Existiu sempre um punhado de homens para cuidar do altar da verdade, em que mantiveram sempre acesa a lâmpada perpétua da sabedoria. Estes homens dedicaram sua vida a esse trabalho de amor que o poeta muito bem escreveu nestas linhas. Aqui é um pequeno poema. Abre parênteses. Ó, não deixais apagar a chama, mantida de séculos em séculos, nessa escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Fecha parênteses. Estes homens nunca procuraram a aprovação popular, nem grande número de prosélitos. São indiferentes a estas coisas, porque sabem quão poucos de cada geração estão preparados para a verdade, ou podem reconhecê-la se lhes for apresentada. Reservam a carne para os homens feitos, enquanto outros dão leite às crianças. Reservam suas pérolas de sabedoria para os poucos que conhecem o seu valor e sabem trazê-las nas suas coroas, em vez de lançar aos porcos vulgar, que enterrá-las-ia na lama e as misturaria com o seu desagradável alimento mental. Mas estes poucos não esqueceram, nem desprezaram os preceitos originais de Hermes,
que tratam da transmissão das palavras da verdade aos que estão preparados para recebê-la, a respeito dos quais diz Cabalho, abre aspas, em qualquer lugar que se achem os vestígios dos mestres, novamente, em qualquer lugar que se ache o vestígio do mestre, os ouvidos daqueles que estiverem preparados para receber o seu ensinamento se abrirão completamente, fecha aspas. E ainda, abre aspas, quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria, fecha aspas. Mas a sua atitude habitual sempre esteve estreitamente de acordo com outro aforismo hermético, também do Cabalho. Abre aspas, os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Fecha aspas. Aqui nós vamos para o rodapé na nota do tradutor. Existe no homem um ouvido mental e um ouvido astral, assim como ele tem o ouvido físico, porque o que está embaixo é análogo ou correspondente ao que está acima. Não é ele igual. No estado de êxtase, o ouvido mental ou do entendimento se abre e ouve uma voz, abre parênteses, a voz da harmonia infinita, fecha parênteses, que lhe revela por meio de uma música celeste os mistérios que ele deseja saber. Os ouvidos do entendimento são ouvidos que ouvem e entendem, isto é, ouvido conscientes da voz que ouve em estado de abstração espiritual. Aqui a gente encerra a nota do tradutor. Os que não podem compreender são os que criticaram esta atitude dos hermetistas e clamaram que eles não manifestavam o verdadeiro espírito dos seus ensinamentos nas suas astuciosas reservas e reticências que faziam. Porém, um rápido olhar retrospectivo nas páginas da história mostrará a sabedoria dos mestres, que conhecia que era uma loucura pretender ensinar ao mundo o que ele não desejava saber, nem estava preparado para isto. Os hermetistas nunca quiseram ser mártires, antes, pelo contrário, ficaram silenciosamente retirados com um sorriso de piedade nos seus fechados lábios, enquanto os bárbaros se enfureciam contra eles nos seus costumeiros divertimentos de levar à morte e à tortura os homens, mas desencaminhados entusiastas, que julgavam ser possível obrigar uma raça de bárbaros a admitir a verdade, que só pode ser compreendida pelo eleito já bastante avançado no caminho. E o espírito de perseguição ainda não desapareceu da terra. Há certos preceitos herméticos que, se fossem divulgados, atrairiam contra os divulgadores uma gritaria de desprezo e de ódio por parte da multidão, que tornaria a gritar, abre parênteses, crucifica-o, crucifica-os, fecha parênteses. Nesta obra não nos esforçamos para vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Cabalho. Vamos retomar essa parte. Nesta obra, nós nos esforçamos para vos oferecer uma ideia dos preceitos fundamentais do Cabalho, procurando dar os princípios acionantes e os vos deixando
o trabalho de os estudar, em vez de tratarmos detalhadamente dos seus ensinamentos. Se fordes verdadeiros estudantes, podereis compreender e aplicar estes princípios. Se não o fordes, deveis vos devolver, porque de outra maneira os preceitos herméticos serão para vós somente palavras, palavras, palavras. Os três iniciados. Aqui encerramos a primeira parte do livro, que é a introdução. Uma boa leitura.